No Brasil, a gente tem aí como ator principal da segurança no trabalho Getúlio Vargas, né, que foi um dos nossos presidentes. Então, a gente estava vivendo uma realidade antes de Getúlio Vargas, que era uma realidade onde o Brasil tinha um comércio muito estreito com os Estados Unidos. Então, o Brasil vendia, né, e daí vendia para o exterior e principalmente para os Estados Unidos, açúcar, café, borracha, né? Então, assim, em contrapartida disso, com a grana que o Brasil conseguia na venda desses produtos, o Brasil comprava dos Estados Unidos os produtos manufaturados, né? Principalmente os produtos metalúrgicos, e daí eu vou entrar também para a automobilística, que daí a gente vai ter a Ford, a Chevrolet, né? E também aqueles bens de consumo direto, né? Por exemplo, as máquinas de costuras da Singer, da Brother, as calças jeans da Levi's, a aspirina, os medicamentos, né, da Bayer. Então aqui a gente vai ter também outro modo construtivo que estava sendo vivenciado no Brasil e que também que se comparava com esse modo construtivo que estava sendo vivenciado nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil a gente tinha um modo de operação que era mais voltado para a agricultura, né? E nos Estados Unidos eles já estavam numa industrialização mais formada, mais concreta, né? Onde tinha aí a produção em massa, principalmente aí trazendo Taylor e Ford como modelos, né, de produção. Então aqui a gente vai ter essas duas culturas diferentes entrando em choque por causa dessa relação comercial, né? E essa relação comercial teve um fato histórico muito importante, que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, né? Depois da queda da Bolsa de Valores de Nova York, o Brasil ficou assim meio que num mato sem cachorro, porque não tinha essa relação estreita, né? Essa relação comercial estreita que tinha com os Estados Unidos. Isso se perdeu muito depois da queda da Bolsa de Valores, né? Então, assim, aqui a gente estava vivendo uma realidade que a gente não era industrializado ainda, né? E o nosso principal produto da exportação, que era o café, açúcar e a borracha, o nosso principal comprador já não estava mais comprando, porque não tinha grana para isso. Então, Getúlio Vargas assume, né, o comando do nosso país, e daí então ele traz aí novas ideias, né, ideias até revolucionárias e muitas vezes controversas da forma como se dirige um país. Então, assim, a primeira atitude que ele tomou uma das primeiras atitudes que ele tomou foi regulamentar o trabalho no Brasil, né? Então, para isso ele valorizou o nosso produto principal de venda, que era o café, mesmo que para isso ele tivesse que queimar toneladas e toneladas para manter o preço do café lá em cima, né? E ele também trouxe, ele foi assim, hoje a gente chama ele de o pai dos trabalhadores, né? Então, por quê? Porque ele trouxe para a gente uma série de benefícios e uma série de direitos trabalhistas que se iniciou com esse processo que ele incentivou a industrialização do Brasil pós-queda da Bolsa de Valores de Nova York. Então, ele incentivou essas indústrias a virem para o Brasil para ocupar essa mão de obra ociosa que estava relacionada com o café, e ele trouxe junto um novo cenário. Ele trouxe um cenário onde o cara que estava lá na sombra esperando, né, a colheita do café, hoje ele está operando grandes equipamentos metalúrgicos, grandes equipamentos industriais. E que muitas vezes esses equipamentos também eram equipamentos importados, né? Então tu pegava o manual estava escrito em inglês, e esse operador brasileiro que estava mexendo naquela máquina ali, muitas vezes nem entendia como é que se operava aquele equipamento. E aí a gente tem uma porta aberta para erros e para acidentes e para mortes e doenças. Então, Getúlio Vargas, para pôr ordem, né, nessa história toda, para que isso não gerasse muitos prejuízos, porque juntamente com a legislação trabalhista, Getúlio Vargas também foi criando aí o que a gente tem hoje de SUS e Previdência Social, né? Então, assim, para o atendimento desses trabalhadores que estavam adoecendo, que estavam expostos a riscos, nesse novo modelo de processo produtivo, que era o modelo industrializado, o Getúlio Vargas, ele
né, em 1º de maio de 1939, ele reuniu uma galera, né, uma multidão lá no estádio do Vasco, no São Januário, e ele criou, né, a legislação trabalhista. E essa legislação trabalhista, então, foi o começo de tudo que a gente está vivendo hoje, né? Daí, 4 anos após, esse 1939, 1943, no dia 1º de maio também, ele criou a CLT. E a CLT é a nossa base, né? Para todas as normas regulamentadoras, a gente tem a CLT como base. Então, daí é que começou a surgir todas essas minúcias e todas essas normas regulamentadoras através de todos esses fatos históricos que nos levaram a progredir dessa forma, né? Então, Getúlio Vargas criou carteira de trabalho, 13º salário, férias remunerada, licença maternidade, mas tudo isso foi em atendimento àquelas normas internacionais traçadas aí, né, pela OIT, através da ONU, para o atendimento de um cenário mínimo aceitável para promover a saúde, segurança dos trabalhadores e também promover igualdade social e promover também qualidade de vida no trabalho.